valor do peso por si só pode não significar nada, porque pode ser só massa muscular, ou pelo contrário, pode ser pouquíssima massa muscular. Nós temos pouquíssima massa muscular em Portugal, temos uma sarcopenia que é importante referir, e com mais excesso de massa gorda e com doença associada. Portanto, eu já categorizo os meus doentes como... Claro que eu tenho que colocar lá o peso como referência, mas para mim é mais importante fazer a avaliação massa muscular, massa gorda, e como é que está em termos disso, e depois as comorbilidades. Tem gordura no fígado? Não tem? Como é que está o colesterol? Como é que está? Se tem insulinoresistência pré-diabetes, diabetes, se dorme bem, se dorme mal, se tem apneia do sono, se tem ovário poliquístico, se dói a subir as escadas, se tem alguma dor relacionada com o excesso de peso, se tem limitação da mobilidade, se sente mal com a sua imagem pessoal, sexualmente. Tudo isto é muito importante ser discutido e falado. Muito mais do que o peso ou o número. Isto aqui é importante, é trabalhar as gerações jovens, porque nós somos aquilo que nós vemos os nossos pais fazerem. Como é que nós podemos pedir a uma criança que se alimente de determinada forma se ela não foi alimentada desde cedo, desde pequena, e se ela vê os pais não o fazerem? As crianças são esponjas, elas fazem muito aquilo que vê, elas repetem os comportamentos, porque os heróis elas repetem os comportamentos de casa. O que é que eu digo sempre aos meus doentes? Primeiro, isto é um caminho e há que ser feliz no caminho. Nós temos que saber, quem vai à luta tem que saber as armas que tem e tem que saber a fraqueza do inimigo do lado lá, não é? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Supera-se. Hoje temos o prazer de ter connosco a doutora Joana Menezes. A doutora Joana é médica especialista em endocrinologia e nutrição. A doutora Joana já foi premiada a nível nacional em diferentes áreas da endocrinologia e distinguida também a nível internacional. É ainda autora do livro XL-AOS. Hoje vamos tentar desmistificar um bocado a doença crónica que é a obesidade e tentar mostrar-vos que ela não se trata apenas da aparência física. É muito mais. Tem influência na nossa parte emocional e na nossa parte física. Vamos a isso. Olá a todos, o meu nome é Mafalda e este é o podcast Supera-se. Aqui vou falar de saúde, seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão super. O objetivo da Supera-se é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal, pessoas que querem estar constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas, pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super. Olá, doutora Joana. Estou muito contente por ter aqui comigo hoje. Olá, Mafalda, obrigada pelo convite, e é sempre bom fazer parte desta rede de informação científica séria e com vontade de trabalhar, não é? Acho que era importante começar por tentar... A doutora Joana é médica especialista em endocrinologia e nutrição. Eu acho que seria interessante começar por explicar um bocadinho, primeiro, o que é esta especialidade dentro da medicina e também qual é a relação com a nutrição. Okay, acho que sim, porque há muitas pessoas que dizem, endocrinologia, o que é? De facto é uma especialidade médica, portanto não é cirúrgica, é médica, e as áreas de abrangência são enormes. Nós vemos e tratamos sobretudo patologia endócrina, que tem a ver com glândulas endócrinas, e elas são muitas, e podemos muitas vezes ficar um bocado, qual é a especialidade? Vamos começar do início. Então, hipófise, uma pequena glândula que se encontra no cérebro, está bem? Estou a falar apenas das atuais, depois há as reminiscentes, o timo e outras. As tiroideias, em termos de pâncreas, as diabetes. Em termos de trato digestivo, todos os tumores neuroendócrinos ou de outros locais pulmonares que possam existir. As suprarrenais, glândulas em cima dos rins, as suprarrenais, e a parte hormonal feminina, masculina. E hoje em dia, uma doença que devemos assumir como crónica e complexa, a obesidade, portanto o tecido adiposo, é uma especialidade extremamente abrangente. Tudo quanto seja hormonal, e as hormonas é aquilo que nos interliga. Depois, por exemplo, lá está a ver, estou vendo que temos esquecido de outras coisas. Nos pequeninos, os problemas do crescimento, quando não crescem, a hormona de crescimento, ou no adulto, se houver excesso de hormona de crescimento, a acromegalia, que é um tumor hipofisário que, regra geral, produz essa hormona em excesso. Portanto, é um sem fim de patologias. Estas são as mais frequentes. Ovário poliquístico,
na mulher. Estas são das mais frequentes, mas de facto é uma especialidade muito abrangente. Eu dedico-me hoje em dia, sobretudo, às de risco cardiovascular, à obesidade, à diabetes mellitus, à dislipidemia, ao colesterol elevado e triglicerídeos elevados, e gosto bastante da parte da síndrome do ovário poliquístico e da parte da saúde hormonal do homem, da andrologia. Gosto bastante. Uma das coisas que a doutora Joana falou agora é a parte da obesidade e de ver um bocado a obesidade não como unicamente ligada à parte estética, mas principalmente, ou adicionalmente, ou principalmente, digamos, ligado à parte de saúde. E como disse a doutora Joana, digamos, desmistificar um bocadinho a obesidade e vê-la mais se calhar como uma doença crónica e tudo aquilo que pode advir dessa doença crónica e não unicamente da parte de Nós estética. Em Portugal, a obesidade está reconhecida como doença crónica desde 2004 e por esse motivo se fazem os tratamentos cirúrgicos de obesidade nos hospitais públicos. Se não fosse doença, se fosse considerado apenas estético, não se podia fazer, está bem? A grande questão é que os fármacos, os medicamentos orais ou injetáveis que vieram para tratar a obesidade, os maiores, aqueles que hoje em dia falamos sobretudo, não é? Que estão aí na berra, são muito posteriores e, portanto, o Estado não colocou participação nessa terapêutica. Isto é uma luta que temos e que temos que travar, e a propósito há uma petição pública a circular que depois eu posso fazer chegar para divulgarmos cada vez mais para participar, não só o tratamento cirúrgico, mas também o tratamento médico. Isto porquê? Porque, de facto, a obesidade é uma doença, é o excesso de tecido adiposo, de gordura numa pessoa, e que não deve, nós medimos muito por quilos, índice de massa corporal, mas isso vai ficar démodé, aliás, já está a começar a sair de moda. As últimas linhas de orientação de 2022 falam em obesidade e saúde, ou seja, o que é que nos interessa saber? Uma pessoa pode ter um índice de massa corporal normal e ter excesso de massa gorda, pouca massa magra e doença. Colesterol, hipertensão arterial, uma patologia osteoarticular, da sobrecarga, pode ter dor no joelho, dor no tornozelo. Isso é que é importante, é ver se a pessoa com excesso de massa adiposa se tem doença associada, gordura no fígado. Ou, pelo contrário, a pessoa pode ter um excesso, podemos ter um índice de massa corporal acima do normal, isso é só tudo músculo. E essa pessoa não tem excesso de peso nem obesidade, não é? Portanto, o índice de massa corporal, e para as pessoas lá que nos estão a ouvir, não é? É importante dizer que é peso em quilos a dividir por altura ao quadrado, não é? E que isto dá, em metros, e que isto dá-nos um valor. E este valor nós temos categorias. Mas o valor do peso por si só pode não significar nada, porque pode ser só massa muscular, ou pelo contrário, pode ser pouquíssima massa muscular. Nós temos pouquíssima massa muscular em Portugal, temos uma sarcopenia que é importante referir, e com mais excesso de massa gorda e com doença associada. Portanto, eu já categorizo os meus doentes como... Claro que eu tenho que colocar lá o peso como referência, mas para mim é mais importante fazer a avaliação massa muscular, massa gorda, e como é que está em termos disso, e depois as comorbilidades. Tem gordura no fígado? Não tem? Como é que está o colesterol? Como é que está? Se tem insulinoresistência, pré-diabetes, diabetes, se dorme bem, se dorme mal, se tem apneia de sono, se tem ovário poliquístico, se dói a subir as escadas, se tem alguma dor relacionada com o excesso de peso, se tem limitação da mobilidade, se sente mal com a sua imagem pessoal, sexualmente. Tudo isto é muito importante ser discutido e falado. Muito mais do que o peso ou o número. Sim, certo. E a doutora Joana aqui estava a falar não só da parte da como é que se avalia se a pessoa tem esta doença crónica ou não só pela parte do peso, mas por todos os outros fatores que falou, mas também, digamos, começou a entrar aí um bocado nas causas também e das consequências que podem advir disso. Por exemplo, a parte de subir as escadas ou subir e descer as escadas, a parte do exercício físico, mesmo a parte depois da estética, que pode ser um bocado a causa, mas também a consequência da às vezes obesidade. É uma pescadinha de rabo na boca. É isso, às vezes é uma pescadinha de rabo na boca. A pessoa sente-se mal consigo, não se identifica, que também é preciso depois limitar aqui um bocadinho a parte também da patologia psiquiátrica, que há pessoas que não se identificam e até estão ótimas, não é?
também é preciso não ir ao extremo. Sim. Mas pode ser um bocadinho, a pessoa já se sente tão mal que come para compensar, é um mecanismo de autorregulação. Relativamente às causas, nós sabemos hoje em dia que 60% até 70% da obesidade é genética, é hereditária, está bem? Depois existem as alterações epigenéticas. O que é isto? São alterações que ocorrem durante os 9 meses de gestação e muitas vezes até durante o primeiro ano de vida. E aqui falamos na saúde da mamã, a existência de diabetes gestacional, a quantidade de peso que se aumentou na gravidez. Fala-se muito hoje em dia dos disruptores endócrinos, substâncias químicas que existem no meio ambiente e que atuam como hormonas no nosso organismo. Algumas já estão banidas, os BPAs, não é? Que já hoje em dia tudo quanto é plástico aparece BPA free, não é? Mas nos brinquedos dos animais, eu faço um apelo que seja, que se isso tenha em consideração, que há muitos que não têm esse aspecto em consideração. E portanto, tudo aquilo que acontece durante a gravidez e no primeiro ano de vida pode potenciar alteração epigenética que facilita esse ganho de peso. Sabemos que também ali uma fasquia de cerca de um quarto, um terço poderá ser neurocognitiva, portanto mecanismos que nós temos em termos cerebrais de regulação dos neurotransmissores, da mesma forma que nós sabemos que a parte do jogo, do tabaco, do álcool, que tem muito do vício, da adição, a comida também partilha desse vício, desse mecanismo de autorregulação. Claro que temos ali uma pequena fasquia, isto é importante dizer-se, é uma pequena fasquia de alterações endócrinas, a grande maioria é o resto. E das alterações endócrinas, as mais frequentes são as alterações de tireoide ou o excesso de cortisol, que é uma doença chamada de Cushing, não é? São as mais frequentes. Depois temos ovário poliquístico, questões de insulinoresistência hereditárias, vamos ver. E por fim, claro, temos a aprendizagem. E eu acho que isto aqui é importante, é trabalhar as gerações jovens, porque nós somos aquilo que nós vemos os nossos pais fazerem. Como é que nós podemos pedir a uma criança que se alimente de determinada forma se ela não foi alimentada desde cedo, desde pequena, e se ela vê os pais não o fazerem? As crianças são esponjas, elas fazem muito aquilo que vê, elas repetem os comportamentos, porque os heróis elas repetem os comportamentos de casa. E se nós não começarmos desde cedo a implementação de boas medidas, a questão do exercício, um bom sono, beber água, tentar tirar um bocadinho a recompensa pela comida e fazer a recompensa por momentos em família. Porque é que fazemos a recompensa na comida? Porque é que não dizemos, porque estamos todos tão bem, vamos hoje fast food, vamos hoje beber isto ou aquilo? Porque é que a recompensa tem que ser essa? Porque é que a recompensa não são momentos passados em família, vamos ao cinema, vamos a Serralves, vamos a uma exposição, vamos ver... Porque é que não poderá ser assim? Vamos todos experimentar uma atividade física nova, um surf. Nós somos todos aqui, os países latinos, ainda muito ligados à comida, a estar à mesa, horas e horas a comer. Um casamento só é bom se tiver uma fartura de comida enorme, que às vezes é uma estragação, com tanta poluição ambiental e tudo isto, não é? Portanto, se muito da causa é genética, epigenética e neurocognitiva comportamental, temos que ver que há ali uma pequena fasquia de doença endócrina e temos que ver também que existe a questão da imitação e do comportamento. Há alguns pontos em relação ao que disse. O primeiro ponto que estava a falar, que tem um grande impacto em relação à obesidade, disse, bem me lembro, que cerca de 70% até 70% é genética. Mas aqui a parte da genética, estamos a falar também ligado à parte da epigenética, isto é, genes que apesar de lá estão, não são automaticamente taxativos que vamos ter maior probabilidade, porque depois temos a componente de todo o estilo de vida que vai ter influência na epigenética, ou são genes que são, digamos, taxativos que ao termos aquele gene, automaticamente vamos ter maior propensão para... Ao ter aquele gene, terá maior propensão para aumentar de peso e ter dificuldade até em perder peso. Podem estar associados a metabolismos
mais lentos, menor capacidade de ganhar massa muscular, maior facilidade em ganhar massa adiposa, etc. Até em termos de tecido adiposo, há diferentes tipos de tecido adiposo, o branco, castanho, etc. E nós sabemos que está relacionado com isso. Portanto, já estão descritos muitos genes, portanto, componente hereditária que se passa na linhagem associados à obesidade. Contudo, isto é como o que eu digo, ninguém controla aquilo que lhe calha na rifa, não é verdade? Ninguém controla se é loiro, se tem olhos azuis, se tem cabelo castanho, se tem caracóis, se tem cabelo liso. Ninguém controla isso. Mas se calhar daqui por uns anos já conseguimos controlar isso. Mas sabendo que existe essa possibilidade, e se nós virmos que existe na família uma linhagem para ter excesso de peso e obesidade, se nós começarmos cedo com as alterações de estilo de vida, sim, é possível conseguirmos controlar e que não tenha um impacto tão negativo na nossa saúde. Por isso é que eu digo, as especialidades têm que trabalhar todas em conjunto, tem que ser o exercício, certo. A nutrição, o sono, a psicologia, a psicoterapia, a psiquiatria quando é necessária. Vamos desmistificar aqui um bocadinho a parte da psiquiatria. A saúde mental é saúde. E as pessoas não têm doença psiquiátrica porque querem, porque têm uma propensão para, nasceram com ela por alterações que ocorreram na infância, seja o que for. E, portanto, temos de trabalhar todos em conjunto. Sim. E a endocrinologia com os fármacos, de facto, para ajudar os doentes a perderem peso e manterem o peso perdido. Porque perder peso, há muitas soluções rápidas e fáceis no mercado, não é? 30, 60, 90 dias, mas que não trazem a reeducação alimentar ao doente. O doente tem que ter reeducação alimentar, tem que aprender a comer, a gostar de comer bem, a gostar de fazer exercício. E lá está, o ginásio pode não ser solução para todas as pessoas. Pode ser a água, a natação, a hidroginástica, pode ser a dança, o tango, atividade física, caminhar. Atividade física não tem que ser só vou-me inscrever no ginásio, como alguns doentes me dizem. Olha, a sua filha gosta de balé? Faça balé com a sua filha, aproveitá-las à mesma hora. Os gostam de... Vão todos para a água, vão-se tentar pôr nisso. Seja o que for, adaptado às condições de cada um, não é verdade? Portanto, nós temos de trabalhar todos em conjunto no sentido de conseguirmos o melhor para o nosso doente. E também não existe peso ideal. Uma coisa que eu queria dizer. Não há aquela coisa, doutora, qual é o meu peso ideal? Se não existe, é o peso que a pessoa se sinta bem, confortável, sem doença e que esteja bem. Qual é o meu peso ideal? Isso é muito relativo, não é? É saúde. Sim, porque há sempre vai haver diferentes tipos de corpos. Vai haver diferentes tipos de corpos, então é muito difícil estimar exatamente qual é o peso ideal, porque... pode haver ancas mais largas, falando mais especificamente do caso da mulher, ancas mais largas, ancas mais finas, peito maior, peito mais pequeno, e tudo isso vai ter a estrutura óssea, a quantidade de pele, tudo isso tem interferência. Sim. E, portanto, não existe um peso ideal igual para todos nós, homens e mulheres, não existe. O peso ideal é aquele que a pessoa está saudável do corpo e da cabeça. Isso é que é importante. E que seja feliz. Sim. Só uma das coisas, se calhar agora voltando um bocadinho atrás em relação ao que estávamos a falar da parte da genética, uma das coisas que eu acho que é muito importante é há um bocado de tendência de quando estamos a falar que uma doença tem um fator genético, é importante saber que não é por termos esse gene e por termos algo que pode nos influenciar negativamente, neste caso com a obesidade, que devemos, como se costuma dizer, deitar a toalha ao chão e dizer, ok, tenho este gene, então não posso fazer nada. Claro que não, então imagina as questões hereditárias ligadas aos cancros, não é? Não, então uma pessoa sabe que tem, sabendo que tem que fazer o melhor para que nada lhe aconteça. Exatamente. E a alimentação tem que ser vista como eu vou nutrir o meu corpo, o meu organismo, as células que vivem comigo. Da mesma forma que nós, e aqui falando um bocadinho mais entre mulheres, gostamos de um bom shampoo, escolhemos o melhor verniz, escolhemos o melhor rímel, também devemos escolher os melhores alimentos para o nosso organismo. Mesmo sabendo que se tem uma probabilidade ou uma existência de probabilidade de doença, pode não se expressar. Sim, é usar a informação
esta informação genética para nos empoderar e não simplesmente para nos pôr um limite de ok, tenho isto, então não posso fazer nada. Não, se calhar ainda se torna mais importante tenho isto, o nutrir o corpo. Deixa-me ver o que vou fazer para melhorar e que consiga ter uma saúde boa e seja feliz, claro. Sim, exatamente. E queria fazer uma pausa neste vídeo para te falar do meu programa Super, o meu programa de Health and Performance Coach. São 6 sessões individuais ao longo de 10 semanas. Vamos definir quem tu queres ser, quais os teus objetivos e o que é que tens que fazer para lá chegar. Vamos perceber como é que podes melhorar o teu bem-estar físico, mental, emocional e espiritual para alcançar a tua melhor versão. Se tiveres alguma dúvida, podes consultar superas.pt/produtos. Podes ainda enviar e-mail para mafalda.superas@gmail.com ou então enviar uma mensagem para as redes sociais. Depois estava a falar da parte toda a parte mental e, digamos, da autoaceitação, porque depois é como a doutora Joana disse, que diferentes tipos de corpos e não há provavelmente um corpo ideal. Isso também é uma das coisas que fala no seu livro, do XLOS, e que se calhar em primeira instância, ao ler o título, parece que é um livro prático de dietas e do que é que se tem que fazer, mas o livro é muito mais que isso e aborda muito a parte de como nós nos vemos a nós mesmos e aquilo que se chama o body positivity ou autoaceitação. Podia só introduzir aqui um bocadinho esta parte, só para falar um bocadinho da parte mental. De facto, agora que fala agora que falamos nisso, nós realmente hoje fazemos sempre diferente do que teríamos feito há um tempo atrás. O livro, o título é completamente metafórico e sim, pode induzir em erro de livro de perda de peso rápida, uma coisa assim. E ali está letras muito bold, isso está muito marcado, e está pouco marcado a outra parte que diz lá saber como perder, mas manter o peso, que devia ter sido talvez o mote do livro, porque ele fala sobretudo sobre isso, exatamente. Em termos de parte cognitiva, de terapia, nós temos que viver, não é? Nós temos que saber viver e temos que todos saber ir jantar fora, e temos todos que saber fazer férias, e temos todos que saber ir à praia e fazer as melhores escolhas com tudo o que temos à frente, sem dúvida alguma. O que é que eu digo sempre aos meus doentes? Primeiro, isto é um caminho e há que ser feliz no caminho. Nós temos que saber, quem vai à luta tem que saber as armas que tem e tem que saber a fraqueza do inimigo do lado de lá, não é? E qual é a fraqueza do inimigo do lado de lá? É algo que nos vai acompanhar a vida toda, mas que se nós nos conseguirmos proteger e se conseguirmos parar, fazer as escolhas, olhar para a comida, que nos saiba bem, comer devagar, ir aos encontros, mas não é preciso comer tudo o que está lá, porque o mundo não acaba amanhã, o mundo é mais importante do que isso. Portanto, se nós conseguimos balancear e fazer tudo isto direitinho, teremos sucesso. E é isso que é importante ensinar aos doentes, são estratégias. Quando vou para um tudo incluído, o que é que faço? Quando tenho um jantar fora, o que é que faço? Quando estou fora, não trouxe marmita, não preparei nada, ai meu Deus, que já não posso comer nada. Não. Existem muitas hipóteses. E não têm que ser caras, não têm que ser aquelas da moda, do supermercado Sim. mais caro. Não têm. Tem que ser coisas simples, práticas, e é preciso ensinar este conhecimento, este know-how ao doente, lá está, o empoderamento, o empowerment da pessoa, para que depois saiba fazer as melhores escolhas. E eu acho que se as pessoas perceberem isto, aderem muito melhor. Sim, e depois é o que a doutora Joana estava a dizer inicialmente, que é esta reeducação alimentar é, digamos, imprescindível para, depois do processo de emagrecimento, manter. É o mais difícil. Porque se não houver reeducação alimentar, depois vamos voltar ao início, até porque uma das coisas que falou inicialmente é que dependendo do nosso metabolismo, isso vai influenciar, obviamente, as calorias que nós gastamos fora do exercício físico. E se nós tivermos tendência a cortar tudo aquilo que comemos
e a fazer dietas extremas, o nosso metabolismo vai ficar mais lento e é como se o nosso corpo estivesse contra nós para nós emagrecermos. Nós estamos a restringi-lo totalmente. Existe um mecanismo fisiopatológico de autorregulação de defesa do organismo. Sempre que o organismo entra em dieta, ele sabe que está a ingerir menos calorias e nós queremos, os seres vivos querem constância, querem homeostase, querem estar bem, constantes. Sim. Sempre que existe uma agressão ao meio ambiente e uma baixa de calorias, o organismo vai sinalizar que tem menos calorias e vai transmitir informação, quer comer mais, está a entrar menos do que é habitual. Por isso é que quando as pessoas entram num plano alimentar, sentem, frequentemente ao fim de pouco tempo, fome e desistem. O organismo luta contra elas sempre que entram numa dieta. Isto é um mecanismo de sobrevivência. Isto é uma coisa básica de ser humano. Foi isto que nos permitiu evoluir. E é isto que permite os seres humanos evoluírem. E isso está descrito. E estas dietas ioiô, grandes perdas de peso, aumentos grandes de peso súbitos a seguir, porque as pessoas têm uma necessidade, depois de uma dieta restritiva, completamente sem sentido, de se compensarem como é óbvio. Estes ioiós fazem pior. Até acho eu, às vezes, em termos mentais, porque é a sensação de fracasso, voltei ao mesmo, era aquilo que eu dizia, são pessoas que guardam no livro, são pessoas que guardam tamanhos de uma ponta à outra no armário, têm a roupa para diferentes alturas, quando não deve ser assim. Sim. E além disso, em termos de organismo, é mau para o nosso metabolismo, até em termos de pele, estica, engorda, estica, encolhe, o colagênio, as estrias, tudo isso, a deformidade. E por falar nisso, uma coisa muito importante. Quando se pensa partir para um processo de cirurgia plástica após a perda de peso, é muito importante que as pessoas tenham a noção que vão ter que lidar sempre com esta questão das boas escolhas alimentares e fazer uma boa alimentação, boas horas de sono, boa hidratação, porque a cirurgia plástica cura aquele momento, mas se eu voltar a aumentar tudo de novo, eu vou ter que fazer uma segunda. Está bem? Certo. Sim, é algo mais corretivo e não propriamente preventivo, exatamente, digamos. Porque há pessoas que querem a solução, sim, às vezes mais rápida, mais fácil e mais prática. Existem outras hoje em dia no mercado, há vários tipos de balões até que nem precisam de cirurgia, balões que se engolem, uma cápsula que se engole, que nem sequer tem cirurgia. Hoje em dia há cada vez mais coisas, portanto, antes de buscarem soluções mágicas para perda de peso, de facto consultem um profissional que esteja credenciado e que saiba o que está a fazer. Acho que isso é muito importante. Sim, concordo. E acho também a parte de não só a parte física, como estávamos a falar inicialmente, mas também tentar implementar algumas práticas para o bem-estar emocional e mental, porque isso tem um impacto enorme e mesmo que nós consigamos, através de alguma dessas ferramentas, diminuir o peso, se nós não alteramos não só a parte da autoaceitação, mas eu há uns tempos estava a ver um estudo em que pessoas aquilo era num hotel em que as empregadas limpavam o hotel, não é? E só o facto de dizerem às empregadas que elas estavam a fazer exercício físico como trabalho, isso já fez com que elas emagrecessem mais. Isto é, elas continuaram a fazer exatamente o que estavam a fazer, só que umas delas receberam a informação de ok, tu ao limpares os quartos estás a fazer exercício físico. E depois disso elas emereceram e continuaram a fazer exatamente a mesma coisa. Nós aqui na nossa equipa aqui da clínica temos de facto psicóloga sempre e eu acho que a psicologia e todo o apoio psicológico hoje em dia é muito importante para tudo. Até para lidar com stress do trabalho. Sim. Tudo. Acho que hoje em dia ter umas consultas de seguimento com psicologia ou até psiquiatria não deve ser visto com estigma, deve ser visto pela positiva e acho que até é bom preventivamente fazer e não ir apenas em último recurso. Certo. Acho que se desvaloriza muito e se pensa, isso é para maluquinhos, não é? Como se dizia antigamente, mas não é, todos nós precisamos de psicologia e psicatria, todos nós precisamos de um espelho externo que nos faça pensar e que nos faça refletir com
toda a ciência que eles aprenderam, não é? Com aquilo que sabem, com as técnicas que sabem, implementá-la e ajudar-nos, porque é meio caminho andado. Ainda não. Sim, sim, e mesmo a parte da redefinição de quem nós somos. Estava-me a lembrar agora que tenho um rapaz que trabalhava comigo no meu antigo trabalho, em que ele emagreceu, acho que foi tipo 30 ou 20 quilos, e ele disse que uma das coisas que foi mais difíceis foi a forma como se via, porque já deixava de ser conhecido como aquele simpático gordinho. Então tinha que desconstruir essa visão que tinha, não só ele próprio, mas os outros, porque deixou de ser a mesma pessoa. E essa parte aí também é mesmo muito importante, é separar-nos um bocadinho e vemos que efetivamente não só temos que mudar a forma como nutrimos o nosso corpo, mas a forma como nos Exatamente. vemos. E é muito importante este tipo de ações Sim. que se fazem, e dou-lhes parabéns, Mafalda, pelo programa e pela iniciativa, porque é muito importante. São pequeninos passos, são baby steps, mas acho que são muito importantes. Sim. Muito obrigada, doutora Joana. Foi curtinho, mas acho que conseguimos dar aqui uma muito boa informação sobre o tema. Certo. Temos que marcar a segunda sessão, talvez. Exatamente. Obrigada eu e um beijinho grande. Muito obrigada. Não sei se quer deixar alguma rede social ou alguma coisa. O meu Instagram, joana.menezes.nunes.endocrino, penso que é assim. Sim, eu também. Tenho o site, joanamenezes.com, e existe a petição pública do reconhecimento da obesidade como doença crónica e, como tal, com o tratamento médico comparticipado, que acho que seria importante todos divulgarmos e assinarmos, porque as pessoas não devem ser colocadas de lado. Todos nós, hoje em dia, Serviço Nacional de Saúde, comparticipamos de várias doenças crónicas, comparticipamos tratamento de alcoolismo, toxicodependência, cancro do pulmão para quem fuma, e, portanto, sendo a obesidade uma doença, como temos vindo aqui a falar, e já reconhecida em Portugal, é mais do que merecido. Sim. Um beijinho grande. Sim. Obrigada, um beijinho. Boa tarde. Acabaste de ouvir mais um podcast Supera-se. Espero que tenhas gostado. Espero que de alguma forma vemos no próximo vídeo e vamos nos tornar super juntos. Vemos no próximo vídeo e vamos nos tornar super juntos.